Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva, bem-vindos a mais um episódio de Academicamente, a fragilidade dos Estados em África. Aqui com um ponto de interrogação. Será que estes Estados são mesmo frágeis? Bom, para nos responder a esta pergunta, convidamos Ana Karina Franco, é docente no curso de especialização em assuntos africanos. Viva, Ana Karina, bem-vinda a este podcast. Viva, obrigada pelo convite. Eu comecei com este ponto de interrogação, Estados frágeis. Os Estados africanos têm secessões, há grupos jihadistas em alguns deles, há imensas intervenções externas, europeias, ocidentais, mas também de outros países africanos, facilmente à luz daquilo que são os Estados europeus antigos, como Portugal, o mais antigo da Europa, bem sedimentados. Diríamos que os Estados africanos são frágeis. É assim na realidade? Essa concepção de fragilidade de Estado, ela ganhou muita tração no pós-11 de setembro, não é? A agenda dos Estados frágeis. E realmente alude àquele que é a ideia dos Estados africanos como sendo Estados incompletos, mas ao espelho da experiência europeia. E por isso não podemos usar a mesma qualificação que usamos para os Estados europeus, para os Estados em África. Olhar para Estados que são Estados-nação, que vieram de reinos e viraram repúblicas, outros não, continuam reinos, a Inglaterra, por exemplo, há outros, e comparar com Estados que apareceram no pós-anos 60, sobretudo, a maior parte deles, outros mais antigos, não é justo. Não é justo. Havia outras formas de regulação da sociedade que combinavam, por exemplo, aquilo que era o poder político dos reinos, dos chefes, etc., com outras formas mais tradicionais ou mesmo, por vezes, religiosas de regular a sociedade. E havia uma combinação, muitas vezes, destas ordens que não eram assim tão fragmentadas quanto isso. Daí toda esta nova literatura, mesmo académica, sobre a questão de construção do Estado em África e a fragilidade ou a condição de Estado em África, que tem que ser estudado à luz da perspectiva africana. Portanto, olhar para a condição de Estado e comparar com os Estados europeus, ou olhar pelos óculos dos Estados europeus, é injusto e leva-nos a chamar, são Estados frágeis. De certa forma, sim, mas depois também temos que ver que os Estados, tal como são reconhecidos em África, são os interlocutores principais do sistema internacional, não é? A comunidade internacional normalmente interage com os Estados africanos, dos Estados-nação ou outros, mas sobretudo aqueles que são reconhecidos internacionalmente. Portanto, é necessário ver essa qualificação, sim, mas com umas nuances. Então vamos tentar perceber porque é que estes Estados têm determinadas fragilidades, porque obviamente têm fragilidades. Por exemplo, teve a gentileza de me dar uma listinha de 4, eu vou chamar fragilidades, já percebi que se calhar não é o termo que gosta mais, mas dos anos 60 para cá há imensas intervenções estrangeiras nos Estados africanos. Pouco depois de começarem a ser criados, continuamos com intervenções. Tentativas de secessão é um problema quase transversal a todo o continente? É muito comum, sim, no continente. As tentativas de secessão, separatismos, etc. Isso tem muito a ver com a questão das fronteiras coloniais, em grande medida, mas não só, também tem a ver com a forma como os recursos estatais são distribuídos. Então não chegam a todas as partes. Portanto, há populações insatisfeitas e a juntar a isso temos o velho mapa desenhado em alguns casos a régua e esquadro, sem respeitar etnias, enfim, genuinidades do continente, é isso? Sim, na verdade as fronteiras elas continuam a existir de forma, nós dizemos normalmente porosas, não é? Mas eu vou dar um exemplo agora muito concreto porque é muito recente. Nós tivemos um golpe de Estado no Níger em julho do ano passado e tivemos sanções da CEDEAO, incluindo, entre essas sanções muito duras, havia o fecho das fronteiras. A Nigéria tem uma fronteira muito importante com o Níger, é um parceiro importante para o Níger, mesmo no fornecimento de eletricidade, etc. O que é que aconteceu na prática? Eu estive na Nigéria há relativamente pouco tempo e, por coincidência, em Abuja encontrei alguém que vinha precisamente dessa zona fronteiriça e perguntei, como é que está a vida agora que a fronteira está fechada? É mesmo fechada a fronteira, isso é mesmo verdade? Está como sempre esteve. Não existe fecho de fronteiras na realidade. As comunidades vivem dos dois lados da fronteira. As famílias estão repartidas dos dois lados da fronteira e, portanto,
há sempre esta ideia de que existem fronteiras em África, tal como nós pensamos com aquele controle fronteiriço que não existe na prática, mesmo que se tente. Portanto, determinar por lei que a fronteira está fechada vai colidir com aquilo que é a realidade no território. Exato, sim. Então, por este motivo, mas agora levantou-me aqui outra questão, que é, em África também há bastantes grupos armados. Isto também deve ajudar a causar alguma instabilidade. Grupos jihadistas e não só, há outros, mas também há uma grande atividade de grupos jihadistas. Sim, e há uma ligação entre os grupos jihadistas e as redes criminosas. A grande dificuldade acaba por ser essa. Há um negócio muito próspero que estes grupos normalmente têm e que as redes criminosas que já existiam beneficiam, por vezes, também das dinâmicas destes grupos. Nós temos realmente, os grupos normalmente operam transfronteiras e levam muitas vezes à regionalização dos conflitos. Nós vimos isso no Sahel, sobretudo entre os 3 principais países do Sahel central-ocidental. Quando falamos do Sahel, estamos a falar de uma área geográfica que é a sul do deserto do Saara e que vai de uma ponta à outra do oceano ao outro, e essa zona fértil chamamos Sahel, é isso, não é? Sim, entre o deserto do Saara e a savana africana. Tem aquela banda uma saheliana. Faixa bastante larga. Exato. Neste caso, eu estava a referir-me ao Sahel mais central-ocidental, mas sim, o Sahel vai depois até Sudão e Etiópia. Países? Níger, Burkina Faso e Mali. Temos nas 3 fronteiras que acaba por ter uma certa homogeneidade, porque existem realmente povos que se equiparam, não é? Dos 3 lados das fronteiras. E acaba por os grupos jihadistas operar muito nessa área, mas isto tem tudo a ver também com o colapso da Líbia, não é? E com aquela fluência de armas no pós-Gaddafi, que chegou àquela zona. E por isso acabou a beneficiar essas redes que já existiam criminosas e o jihadismo, entretanto, começou a florescer. Então, quando há um Estado que, como por exemplo a Líbia, na realidade, neste momento é um Estado partido em 2, enfim, sem um poder central, acaba por contaminar de alguma forma países vizinhos ou influenciar, ser terreno fértil para estas redes que depois acabam por ser regionais e não apenas localizadas num Estado. Começar por dizer que Gaddafi, ele investia muito nestes países. Havia grandes infraestruturas e projetos. Mesmo, ainda vemos agora em África avenidas, são a Avenida Gaddafi. Portanto, o senhor tinha uma certa importância pela sua cooperação, etc. O que aconteceu quando houve a queda do regime de Gaddafi foi realmente haver esta influência muito grande de armas, que se expressaram pelos vários grupos, chegaram ao Sahel e havia também uma diáspora Tuareg, portanto do norte do Mali e Níger, uma diáspora muito importante, mas pessoas que trabalhavam com o Gaddafi junto à sua guarda presidencial, portanto eram pessoas de armas, não é? Trabalhavam com armas e regressaram ao Mali, ao norte do Mali, por exemplo, em 2011, 2012, com estas armas e com um projeto que acabou-se a aliar ao projeto de independência do norte do Mali, esta secessão, o separatismo. Daí ter acabado por disputar aquele grande conflito desde 2012 que se sente no norte do Mali, que toca muitas questões do jihadismo. Há Estados que se diluem em África, há outros que se separam em 2, não é raro encontrar situações destas em África. Há Estados que têm um modelo democrático, há outros que nem por isso. O que é que se passa com o modelo democrático em África? Funciona mal? Vai funcionando? Não foi desenhado para aquele território? Não foi desenhado. Vai funcionando. Vai funcionando. Temos agora, por exemplo, o caso do Senegal, eleições, o novo presidente, acaba por ser uma exceção ali naquele contexto. A democracia sempre esteve mais ou menos em crise, não é? Houve golpes de Estado, durou há décadas, golpes de Estado militares, sobretudo, contestação. Aqui em Portugal ouvimos muito notícias vindas da Guiné que demonstram que a democracia, pelo menos naquele território, é frágil. Exato. E por vezes o que se nota também é que muitos presidentes dos Estados africanos têm guardas presidenciais muito fortes. E depois, quando há um mal-estar, alguma querela interna, acabam por ser depostos por aqueles que eram mais próximos, não é? E depois também a questão dos recursos naturais e dos recursos estatais, que acabam por também jogar nas diferenças
entre aquele que é o sistema político estabelecido e aqueles são os interesses depois que já têm a ver com negócios, etc. Os sistemas políticos vivem muito da exploração destes recursos. Aliás, a economia africana, não é? De uma forma geral. Sim. Em grande medida, sim. Isto tem levado a que desde os anos 60 para cá eu não me recordo de nenhum ano praticamente em que não tenha havido intervenções estrangeiras, seja de países europeus, dos Estados Unidos ou mesmo da Rússia. A Rússia tem uma presença militar forte em África, ou mesmo de próprios países da União Africana. Portanto, há sempre, em permanência que eu me recorde, intervenções militares musculadas em África. Sim, existem as multilaterais, das Nações Unidas, não é? Com o peacekeeping, sobretudo, peace enforcement um pouco menos. E existem também as intervenções bilaterais, não é? Tivemos a França, tivemos também a Etiópia, que interviu na Somália, por exemplo, o Ruanda, que está em Moçambique. Portanto, a convite ou não, acabam por haver intervenções militares para gerir estas questões. Tocou aqui no caso de Moçambique, talvez esteja menos presente agora nos noticiários, mas Cabo Delgado, a situação militar em Cabo Delgado esteve, enfim, nas notícias portuguesas, a intervenção de uma força armada do Ruanda que terá pacificado algo a zona, mas a situação continua complicada em Cabo Delgado. Sim, é verdade. Neste momento, desde o início do ano, parece ter piorado. E agora temos a saída das forças da SADC, portanto temos o Ruanda que se mantém, o exército... SADC é uma força... sul-africana sim. no quadro da União Africana. São forças regionais. E por isso, e temos o exército moçambicano, que entretanto, mais bem treinado, etc., está a fazer o seu trabalho. Mas realmente existem muitas dificuldades ainda. E existe também porque estes grupos jihadistas, por vezes têm uma origem muito local, aquela aderência a um projeto global do jihadismo, seja do Estado Islâmico, seja da Al-Qaeda, vem um pouco por acréscimo e por aproveitamento, por vezes mesmo destes grupos globais. Não é? Mas é um duplo aproveitamento, é uma forma daquele descontentamento local se financiar, mas por outro lado é uma forma de algum jihadismo com pretensões globais também se afirmar, projetar força naqueles territórios. Quando falam em aproveitamento é na questão da afirmação e da visibilidade que dá aos dois lados. Portanto, ambos os lados beneficiam com esta espécie de patrocínio. Exato. A uma escala global e não apenas como um conflito local. Sim, mas o caso de Moçambique parece muito particular, muito local, e realmente aquela adesão ao Estado Islâmico vem por acréscimo, sem explicar muito bem as origens do movimento. É um movimento que me intriga, justamente por causa disso, porque nós associamos, ou pelo menos ouvimos o governo moçambicano associar este movimento ao jihadismo, mas por outro lado isto nasce de onde ali na província de Cabo Delgado? Estamos a falar do sítio onde começou a independência de Moçambique, não é? Exato. Temos que remontar aos anos 90 e à influência do salafismo que o salafismo tem em África. Isto é transversal ali à costa Swahili e não só, também depois noutros contextos, mas a costa Swahili sobretudo, ali a África de Leste e de Sul, teve esta influência do salafismo muito forte desde os anos 90, tem muito a ver com as ligações à Arábia Saudita também, e a verdade é que estes pequenos, como chamamos pequenos pockets, não é, de influência, que foi ganhando tração, esta ideia muito extrema do Islão, com a imposição da Sharia, etc., acabou por se ancorar muito nas questões de marginalização, de dificuldades socioeconómicas de certos grupos. Encontram aqui um campo fértil para ganharem força, para contestarem? Contestarem, questão de identidade também, por vezes. E será isso que se passa, então, aqui em Moçambique? Esta área que para nós é um pouco mais familiar. Sim, em Moçambique, lá está, as origens são contestadas e diversas, é uma combinação disto tudo. E depois também a influência regional, não é? É um movimento que acabou por também ganhar membros da Tanzânia, do Congo, e portanto acaba ali por ganhar assim uma dinâmica regional que se calhar inicialmente não se esperava. É um grupo que também não para na fronteira, não é? Exato. As tais fronteiras porosas, como disse há pouco. Ana Karina,
vamos fazer um pequeno balanço. Tentativas de secessão, grupos jihadistas muitas vezes associados a grupos criminosos, como disse, há questões de tráfico de pessoas, de droga, por exemplo, de armas. Um modelo democrático que vai funcionar em alguns países, noutro nem tanto, e esta constante necessidade de haver peacekeeping, forças de intervenção. Que futuro é que podemos esperar para os Estados em África? Eu acho que o que se nota nos últimos tempos, e há uma grande mudança a acontecer, é a questão da reafirmação das soberanias. Portanto, os Estados africanos têm cada vez mais esta necessidade de se reafirmar como Estados soberanos, sem necessidade de intervenção externa ou de ajuda externa. E vê-se isto, por exemplo, nos novos regimes, juntas militares. Onde é que isto é mais visível em África atualmente? Neste momento nota-se muito no Sahel. Portanto, houve esta rejeição total de intervenção europeia, aproveitando as dinâmicas regionais e por vezes também de forma bilateral com os Estados vizinhos, e a necessidade também de ficar os seus parceiros internacionais à luz daquilo que necessitam. Portanto, há aqui uma lógica de procura e demanda. O grande parceiro económico da África já não é a Europa, não é? Há aqui uma inversão total. E neste momento a Ásia tem muito mais peso do que a própria Europa. Portanto, nós vemos que a China não tem propriamente um projeto político, esteve nestes países e continua a estar, independentemente se o regime é democrático ou não. Economicamente. E depois temos estes países a procurar parceiros que lhes dão aquilo que provavelmente os europeus e os americanos não lhes deram, incluindo armamento. Por exemplo, dando um exemplo também muito recente, a Rússia está finalmente no Níger, já estava no Mali, está finalmente no Níger. Os números de elementos presentes nunca é muito elevado, é sempre pouco, mas está no Níger porquê? Porque o Níger decidiu que conseguia obter um sistema antiaéreo através de uma cooperação bilateral com a Rússia. A Rússia precisa de matéria-prima, a África precisa de segurança e encontra-se aqui um casamento para esta relação entre países africanos e a Rússia? Talvez seja caso a caso. Eu não ia generalizar a capacidade da Rússia ou mesmo o interesse da Rússia em cooperar com muitos países. Com muitos países. Neste caso funcionou bem, tem alguns instrutores no país a ajudar realmente a usar e a montar esse sistema e nota-se um reforço da cooperação que já existia, não é de agora, mas não só, também com o Qatar, talvez até o Irão, a Turquia já fornecia drones a muitos países. Portanto, há um mercado aí e os Estados africanos, alguns deles, querem ter a liberdade de escolher o que melhor lhes convém e aquilo que mais precisam. É assim que vislumbra este futuro dos Estados africanos, encontrarem em si e em novos parceiros respostas para estas fragilidades que aqui enumeramos? Acho que vai muito nesse caminho, sim. Como é que imagina a África daqui a 10 anos? Talvez bem mais fragmentada do que até agora. Ainda mais? Ainda mais fragmentada do que até agora, sim. Acho que, ao mesmo tempo que há esta reafirmação das soberanias, há um esquecimento dos problemas internos que têm muito a ver com a secessão, o separatismo, tentativas de novos projetos de independência, etc. Vão continuar a surgir? Eu acho que vão continuar a surgir e que não estão a ser tratados na sua base. E como tal vão-se manifestar então? Vão-se manifestar mais tarde ou mais cedo, certamente. Portanto, vamos continuar a ter uma África instável num horizonte de 10 anos? Sim, eu creio que sim, mas depois o poder da autorregulação entre as próprias regiões em África, etc., também é algo que tem que ser visto caso a caso. E acredita que vai funcionar? Pelo menos citou aqui exemplos onde ele já funciona. Neste caso, estes 3 países do Sahel formaram uma aliança, não é? Em contraposição à CEDEAO, por exemplo, formaram uma aliança de Estados do Sahel. Vizinhos que cooperam entre si e já há cooperação, que se calhar mais do que havia quando havia patrocínio internacional, incluindo militar. Encontrarão as suas próprias soluções. Os problemas africanos terão soluções africanas, certamente. Ana Carina Franco, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber melhor esta África de Estados, não vou usar a expressão frágil, já percebi que não gosta, mas com algumas fragilidades, sobretudo quando comparados com os velhos Estados europeus, uma comparação que já disse aqui que é injusta. Muito obrigado pelo tempo que pôde despender para nos ajudar a perceber a complexidade deste continente. Obrigada. Academicamente.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.